Boa noite a todos. Nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E nós vamos começar o tópico chamado Afabilidade e a Doçura. Então, se alguém tiver alguma opinião que queira colocar, fiquem à vontade. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar um verniz dessas qualidades. Quantos a cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas, o mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuta em fardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertence ainda esses homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados. O peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram a lhes, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar, eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: eu sou detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso. A hipocrisia, aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz, é o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Lázaro Paris, 1861. Então, só para a gente voltar um pouco atrás, na verdade o Kardec ele coloca sobre, ele começa com as bem-aventuranças e ele coloca nesse tópico que nós estamos lendo sobre a afabilidade e doçura. É interessante que nós, muitas vezes, nós nos dizemos cristãos, mas por vezes no menor sinal de contrariedade, nós logo colocamos as nossas garras de fora. Eu me lembro de uma passagem do Mahatma Gandhi, que foi um líder religioso e que no qual libertou a Índia sem derramar uma gota de sangue, porque ele dizia que ele vivia a não violência. Uma vez perguntado a Gandhi sobre Cristo, ele dizia que ele era um indivíduo no qual seguia os ensinamentos de Jesus, mas ele falava que o grande problema do cristianismo eram os cristãos, porque nós cristãos ainda não sabemos vivenciar aquilo que Jesus nos deixou. E aí certa vez, Gandhi passando por uma rua, ele encontrou um policial inglês que no qual, com o seu cacetete, escorraçou o Gandhi, empurrou e deu uma cacetada nele. E aí o Gandhi, ele caiu e com muito esforço novamente ele levantou, e esse policial novamente deu uma outra cacetada no Gandhi. O Gandhi, com muito sacrifício, novamente se levantou, se posicionou em pé, olhou nos olhos do policial, e o policial então disse assim para ele: quem te ensinou
a ser tão covarde assim e deu uma outra cacetada no Gandhi. O Gandhi, olhando nos olhos dele, apontou para o soldado que carregava um crucifixo com a imagem do Cristo e disse: esse que no qual você carrega no pescoço, esse que no qual me ensinou a dar a outra face. E aí aquele soldado inglês, caindo em si, percebeu a violência e o abuso contra aquele indivíduo que sequer levantou as suas mãos. Eu estou dizendo isso porque nós estamos estudando a afabilidade e a doçura. Então eu comentei que muitas vezes é muito contraditório nós falarmos que somos cristãos, mas excluímos uma minoria, excluirmos uma raça, ou até mesmo excluir indivíduos no qual optaram pela sua sexualidade. É extremamente contrário aos ensinamentos de Jesus, porque Jesus nos ensinou realmente a afabilidade, o amor, o respeito a todos aqueles que no qual se encontram no meio de nós. Então, às vezes nós levantamos a bandeira da caridade, mas nós menosprezamos outras religiões que também se denominam cristãs. Então, como é que eu posso dizer que no qual eu sou cristão e eu julgo outras religiões, eu condeno outras religiões? É extremamente contraditório. Então, quando nós procuramos compreender o Evangelho e a mensagem de Jesus e seguir ao Mestre, é realmente vencer os preconceitos na vida, é vencer realmente os atalhos que nós costumamos buscar e achamos que isso vai facilitar as nossas existências. Como diz Jesus, não dá para servir nem a Deus nem a Mamon, que é o Deus material, é o Deus do dinheiro, é o Deus da prosperidade do dinheiro. É claro que nós vivemos no mundo material, nós temos as nossas profissões, nós temos os nossos empregos, muitas vezes nós temos as nossas empresas, que no qual depende sim do nosso esforço, do nosso sacrifício, da nossa boa vontade e do nosso trabalho. Quando Jesus coloca em servir a Mamon, na verdade Ele coloca para todos nós a ganância e a avareza que nós trazemos em nossos corações. Nós buscamos de todas as maneiras e formas de buscar sempre aquela acomodação material. E custe o que custar, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. E aí, quando eu falo das facilidades, são essas. E quantos indivíduos nos prometem isso? Principalmente quando nós buscamos, às vezes, indivíduos que têm a sua mediunidade e pela sua própria mediunidade transviada, se enganando, iludem outros corações. Gostaria de dizer que todos nós que nos encontramos aqui temos imensos problemas, inúmeros, e de todas as ordens. Passamos por dificuldades materiais, financeiras, passamos por problemas emocionais, físicos, mas eu sempre costumo dizer aquilo que o irmão Benedito sempre comenta comigo: filho, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Se isso está ocorrendo com você, é porque Deus tem algo a te ensinar, Deus tem algo a te mostrar. Esse é o tempo necessário para que você possa averiguar os seus pensamentos, os seus sentimentos e quais são os seus tesouros que no qual você edifica na existência terrena. O que eu quero dizer a vocês que nós não devemos encurtar e nem buscar atalhos, mas nós devemos buscar a fonte. E toda a fonte dos nossos problemas, toda a fonte das nossas mazelas se encontram em nós, em cada um de nós. Nós somos os causadores, nós ocasionamos
todos os nossos problemas. As pessoas às vezes questionam: existe algo pré-determinado? Tudo está programado em minha vida? Diz o Livro dos Espíritos que nem tudo. Há um gênero de provas e expiações. O final da nossa existência, da nossa história, ela depende de cada um de nós. Ela depende dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Compete a cada ser aqui, encarnado e desencarnado, começar a compreender que se nós estamos buscando um sentido para a nossa existência, um sentido verdadeiro, é necessário cada um adentrar em si e começar a se questionar: o que eu devo melhorar? O que eu devo realmente buscar? O texto fala de afabilidade e a doçura. E a afabilidade e a doçura, segundo ele coloca, vem com a benevolência com os nossos semelhantes. E os nossos semelhantes, os primeiros, se encontram dentro dos nossos lares. São os nossos familiares, são os nossos filhos. Nós deveríamos questionar o que realmente nós estamos edificando nas relações com os nossos filhos. Quais são realmente os afetos que nós estamos construindo? Quais são as emoções que nós estamos elaborando com aqueles que no qual são os mais próximos da nossa existência, da nossa família? Quais são os nossos tesouros? É necessário nos questionar, porque no final da nossa trajetória, nós somos espíritos imortais, nós levaremos para o mundo espiritual, para outras realidades, aquilo que no qual nós construímos. E quando o nosso fim, quando nós analisamos o nosso fim e refletimos que realmente nós não edificamos nada de verdadeiro, nem com os filhos, nem com a esposa, nem com os amigos e nem com a vida. Na verdade, nós não levamos nada, porque o nosso tesouro, segundo o mestre, ele é simbolizado nas nossas emoções, no nosso coração. Não é pelo tanto de dinheiro que eu tenho, não é pelo tanto de empresa ou tanto de bens materiais que eu possuo, mas na verdade é como eu me utilizo disso para gerar em mim um verdadeiro sentido para a minha existência e para aqueles que me cercam. Estou falando isso e volto a repetir, porque todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por experiências dolorosas e difíceis, mas os artífices dessas experiências somos nós. Nós não podemos culpar a ninguém pelas nossas falhas e pelas nossas escolhas. Hoje, o que nós passamos é fruto das nossas escolhas dessa existência e escolha de existências passadas. Então também não adianta falarmos que somos cristãos se nós ainda não aprendemos a amar, se nós ainda criamos um rótulo, se nós ainda criamos uma religião como pano de fundo para a nossa existência, porque Deus conhece as nossas obras, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas intenções. Então não adianta eu falar que sou cristão e chego em casa maltratando aqueles que me cercam, explodindo com aqueles no qual eu tenho um compromisso e um dever moral com a minha consciência. Nada disso tem valor, porque na grande verdade todo o ensinamento que nós aprendemos, ele precisa ser elaborado dentro de cada um de nós. Nós precisamos aproveitar o tempo oportuno no qual nós estamos aqui para meditar sobre a nossa vida,
meditar sobre os porquês, meditar sobre o porquê também do sofrimento, do nosso destino, e para onde tudo isso vai. O que realmente eu estou buscando? O que realmente eu quero? Eu só quero me livrar do problema, achando que eu vou me livrar do problema, ou eu quero compreender que esse problema foi produzido por mim? Sou eu que devo me autoanalisar. Sou eu que devo corrigir a minha rota. Isso compete a cada um de nós. E aí, nós precisamos realmente não buscar a educação e o hábito do mundo, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que produz o verniz social. Porque nós temos muito verniz social, né? Nós buscamos fazer a caridade ainda como moeda de troca. A grande realidade é isso. Porque, na verdade, se eu dou aquilo, se eu dou aquele bem material, se eu dou aquele dinheiro, né, se eu estou fazendo isso, eu estou quites com Deus. E na realidade não é isso. Não é isso que Jesus veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar que nós, todos nós, através dos nossos pensamentos e sentimentos, através da nossa conduta, nós precisamos criar um estado mental salutar. Um estado verdadeiro. E automaticamente virtudes. Isso é o reino do céu em nós. Isso é o verdadeiro processo de educação. Não é essa educação que pinta esse verniz social e estampa e é estampado nos nossos rostos, mas sim um processo de autoconhecimento, um processo de esforço, de transformação, de dedicação, de auto-amor. É isso que Jesus veio nos ensinar. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Transforma, muda teus pensamentos, muda teus sentimentos, seja amável com você, porque automaticamente o mundo será amável contigo. Aquilo que você produz e aquilo que você exterioriza ao universo, isso retorna de uma maneira ou de outra pela lei de causa e efeito, pela lei de ação e reação. Infelizmente nós queremos respostas rápidas e imediatistas pelos nossos problemas e pelas nossas dificuldades. Nós achamos que os problemas e as dificuldades, elas se encontram do lado de fora, em questões exteriores. E nós nos enganamos, meus irmãos. Elas se encontram aqui em nós. Elas se encontram no nosso coração. Elas se encontram na nossa mente. Como eu citei algum tempo atrás, certa vez um empresário muito rico foi buscar a figura de Francisco Cândido Xavier. Eram 5 horas da manhã. E esse empresário então tocou a campainha e o Chico logo sabia e o esperava, porque o Chico já sabia que esse indivíduo já estava chegando. E aí então o Chico atendeu, muito solícito, com toda aquela paciência, com todo aquele amor que o Chico tinha por todos nós, e perguntou àquele indivíduo que se encontrava extremamente abatido o que é que ele queria. E então aquele empresário disse: Chico, eu quero uma carta do meu filho, do filho que no qual desencarnou, do meu filho que desencarnou. Eu gostaria de receber uma carta. E aí o Chico, com toda aquela paciência, com toda aquela tranquilidade, disse: meu irmão, não é assim que funciona o trâmite medianímico. Não é assim que funciona o mundo espiritual. Existem regras que norteiam o mundo espiritual e o mundo material. E isso eu não tenho o cabedal para pedir à espiritualidade que traga uma mensagem do seu filho. Então esse sujeito extremamente alterado pegou um talão de cheque e disse assim ao Chico: Chico, quanto que é? Quanto que é para eu ter uma mensagem do meu filho? O quanto que eu tenho que pagar? Então nessa hora, ao lado do Chico, muda a sua fisionomia, e então o Emmanuel fala: meu irmão, não há preço no mundo espiritual. Infelizmente, pela educação do mundo, você não soube
realmente educar este filho que desencarnou? Você deu facilidades a esse filho? Você não deu o valor realmente do dinheiro, do trabalho e da dedicação? E se esse filho desencarnou, deve-se graças a você. E digo mais, o seu segundo filho, ele está indo pelo mesmo caminho do suicídio. E se você não tomar cuidado, você vai se comprometer com o segundo filho. E aí aquele indivíduo extremamente desesperançoso, né? assustado com a ocasião, foi-se embora. O que nós devemos compreender, o que nos norteia e o que nos dá paz de espírito para aguentar as dificuldades da vida, é o amor, é a fé. Se a gente não tiver amor próprio, amor em Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar a si como o próximo, e a fé, nós não conseguimos suportar as intempéries da vida. Se nós não implantarmos em nossos corações e daqueles que nos cercam o verdadeiro tesouro, nós teremos a nossa vida pessoal, profissional e dos nossos filhos destruídas. A maior herança que nós podemos deixar aos nossos filhos e àqueles que nos cercam é o legado do amor. E é claro que esse amor, não necessariamente eu preciso deixar toda a vida material. Não é isso que Jesus nos pede. Mas Jesus nos pede sim a compreensão da vida terrena. O que é que eu vou fazer da vida material para que eu possa me amar e amar ao próximo? Porque tudo que me cerca, ele é apenas fundamental. O que é essencial realmente é o amor. É o amor. Então eu tenho que utilizar daquilo que é fundamental para edificar em mim a afabilidade, a doçura, o amor. Quando nós falamos de Chico, Maria Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, quem que não gostaria de estar perto desses indivíduos? Quem não gostaria de estar perto de Jesus? Por causa do magnetismo do amor. É como se nós roubássemos um pouquinho de paz daqueles indivíduos, um pouquinho daquela vibração, mas aquela vibração não é nossa, é deles, e isso nos mostra que nós não podemos transferir isso para ninguém, isso é criado por nós. Paz de espírito é criado por cada um de nós, é o dever de cada um, criar a sua própria paz, criar o seu próprio reino mental, criar a sua tranquilidade e automaticamente ter a confiança, a resignação de compreender que Deus não nos poupa, como disse o Dr. Bezerra de Menezes na mensagem, não nos poupa das provas e expiações, mas Ele nunca nos falta. Deus nunca nos falta na vida. Essa certeza nós temos que ter, porque quem trabalha, quem busca, encontra a resposta. Mas quem busca a resposta imediata, não encontra a cura, não encontra a compreensão do seu próprio universo íntimo. Porque nós estamos aqui para desvendar, para descobrir o que realmente nós somos. Cada um de nós. O nosso propósito na Terra é saber quem eu sou, qual a minha missão, qual é o sentido disso tudo e qual é o melhor caminho. E o melhor caminho é o amor. E o amor nós encontramos em todas as religiões. Eu não posso dizer que o amor se encontra só na doutrina espírita. Ao contrário, o amor se encontra em todas as religiões. O amor se encontra no bem que eu faço a mim e ao meu próximo. E tudo aquilo que eu faço com afabilidade e doçura
segundo Chico, será o meu advogado no futuro. O bem que eu faço a mim e ao próximo será o meu próprio advogado. Vai advogar por mim em causa própria. Porque quem semeia realmente o amor, e Deus conhece as nossas intenções, conhece a nossa vontade de se transformar, de se conhecer, nunca estará sozinho. Nunca estará sozinho. Nós estaremos sempre bem acompanhados. Aí as pessoas poderiam me questionar: mas você está dizendo que as pessoas que não amam a Deus, que não amam a si nem ao próximo, ela está sozinha diante de Deus? Eu digo que ela está sozinha diante de Deus porque ela não se ligou a Deus. Nós nos ligamos a Deus através do amor. Por isso que Jesus coloca o amor sobre todas as coisas. E aí nós podemos definir que Jesus estava falando da religião do amor, não é da religião dos homens. A religião nossa é falha, a religião nossa é exclusivista, ela é preconceituosa, ela é racista. Mas o amor, a religião de Jesus não. A religião que Jesus nos ensinou é a religião do amor. É a religião que tolera. É a religião que nos ensina a mansuetude. É a religião que nos ensina a sermos pacificadores. Porque o que nos falta nos dias de hoje é sermos pacificadores. Até mesmo dentro dos nossos lares. Nós não conseguimos ser pacificadores dentro dos nossos próprios lares. Porque nós jogamos irmão contra irmão, irmão contra pai, mãe contra filho. E aquilo que é o nosso núcleo, que deveria ser o nosso ninho de paz, se torna um grande inferno. Um inferno astral. Um inferno criado por cada um de nós, que não soubemos realmente cultivar os tesouros do coração. As relações afetivas, as relações verdadeiras, a conversa, a tolerância, a compreensão. E aí, meus irmãos, não há nada no mundo que possa desfazer uma situação no qual nós mesmos criamos. E aí, dentro do texto, não adianta termos o verniz da religião, mas se somos tirando dentro dos nossos próprios lares, somos estúpidos e grosseiros com os nossos filhos e com as nossas esposas. Da nossa boca, como ele diz, goteja mel para os outros, mas para aqueles que estão próximos, tanto os nossos filhos como aqueles que nessa existência são os nossos subordinados. Nós somos carrascos, nós somos duros, intransigentes. E aí não adianta eu carregar, como fazia aquele policial, aquele soldado inglês, um crucifixo de Jesus no peito. O crucifixo que nós temos que carregar no peito tem que ser carregado na nossa alma, no nosso coração e na nossa mente. Jesus tem que estar vivo em nossos corações, em cada pequeno ato no qual nós fazemos, e atos verdadeiros, não é ato de troca, como se Deus fizesse conosco barganha. Senhor, se eu der tanto à igreja, se eu ajudar aquele indivíduo, vou ter facilidades. O Senhor vai me ajudar? Não, Deus não vai. Sabe por quê? Porque nós somos dotados de livre-arbítrio. Cada um escreve a sua própria história. Existe no universo, como eu sempre digo, a lei do trabalho. Trabalha? Não é só o trabalho material, é o trabalho árduo espiritual em nós, nos nossos corações, na nossa mente. É a educação espiritual. É para isso que nós estamos aqui hoje, para educar as nossas emoções, para saber quem eu sou, como eu funciono, como eu penso, como eu sinto, e não buscar muitas vezes aquilo que eu acho que é o caminho,
que é as questões materiais. Não vamos nos esquecer do jovem rico, quando pergunta a Jesus, né? Mestre, o que eu devo fazer para conquistar o reino de Deus? E aí diz Jesus ao menino, ao garoto, ao jovem, né? É necessário que você viva, conheça os 10 mandamentos. E aí ele fala, isso eu faço desde pequeno, né? E aí então Jesus, percebendo naquele menino ainda o orgulho, a dificuldade, né, de compreender as questões espirituais, Jesus então coloca ele em xeque. Se você quer ter o reino de Deus em seu coração, venda tudo e me segue. Venda tudo e me segue. Dê aos pobres e me segue. É claro que quando a gente lê esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, dá a entender que a gente deve se desfazer de todas as coisas materiais. Não é isso. O que ele estava falando do menino, desse jovem, é que esse jovem tinha apenas a religião por aparência e não de coração. Esse jovem ele não vivenciava realmente os 10 mandamentos. Ele apenas tinha ela como aparência, como uma prática exterior, como nós costumamos fazer. Eu faço sacrifícios, eu acendo vela, eu faço barganha, eu faço jejum, mas em troca eu quero isso. Não é assim que funciona no mundo espiritual. O que nós temos que fazer é a nossa mudança. Compete a cada um de nós que aqui se encontra fazer a sua própria mudança interior, a sua própria reforma. É para isso que nós estamos. Automaticamente, quando nós nos conhecemos, quando nós mudamos, tudo se transforma. Não quer dizer que os problemas vão ser solucionados, mas a forma de eu encarar os problemas serão de maneira diferente. Eu vou ter paz, eu vou ter inspiração. Inspiração é aquilo que todos nós precisamos. Inspiração vem dos nossos mentores espirituais, que cada um que aqui está possui, porque eles estão ao nosso lado. Eles são responsáveis pela nossa existência e pelo processo da nossa reencarnação. Eles nos conhecem profundamente. Basta que tenhamos sintonia, basta que tenhamos elo com esses nossos irmãos para sermos inspirados. Qual é o caminho que eu devo percorrer? O que eu realmente tenho que fazer para entender o meu próprio processo? E cada um de nós possui essa capacidade. E isso depende de cada um, do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação, da nossa boa vontade, porque o mundo espiritual funciona dessa maneira. Funciona através do trabalho, funciona através de nos ajudarmos, de levantarmos e irmos buscar as respostas, mas não as facilidades, não caminhos que possam encurtar o nosso progresso e a nossa evolução, mas caminhos que nos ensinam realmente o sentido da vida, caminhos que preencham realmente a lacuna que existe em nosso coração, o medo, caminhos que fortaleçam e estreitam a minha ligação com Deus, porque Deus está em nós. E como nos ensinou Jesus, através até mesmo da afabilidade e da doçura, vamos orar por Deus, vamos orar para Deus, com Deus. Vamos orar, né? Vamos nos colocar, vamos buscar no aposento, no nosso aposento íntimo, que é a nossa casa mental e o nosso coração, para entrarmos em sintonia com Deus. Nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos de nenhum médium, nós não precisamos de nenhum pastor, nós não precisamos de nenhum sensitivo para dizer para nós o caminho que nós temos que percorrer. Nós podemos encurtar esse caminho nos ligando a Deus, e Deus vai nos mostrar o caminho que nós temos que percorrer, o caminho verdadeiro,
O caminho que realmente é a porta da nossa consciência. O caminho que vai nos levar à nossa verdade, à nossa realidade. Vai nos mostrar e vai nos dar um entendimento por que nós passamos por provas, por que nós passamos por expiações, por que nós passamos por certas experiências. Então a afabilidade e a doçura são emoções que nos ligam a Deus, emoções que são virtudes, e virtudes nos abrem as portas do nosso coração com Deus. Então é necessário a gente aprender a amar, é necessário aprendermos a nos amar, até mesmo antes de amar ao próximo, é necessário amar a si. Quando nós nos amamos, quando nós nos aceitamos, quando nós buscamos e entendemos, automaticamente nós amamos ao próximo. E não dá para amar ao próximo também, se não amarmos a Deus. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas, no mínimo sinal de contrariedade, são temperamentais, são explosivos com o próximo. Então, automaticamente, se eu sou explosivo com o próximo, se eu julgo, se eu condeno, eu não estou verdadeiramente amando a Deus. E nem me amando, porque quando eu me amo, eu me aceito. Eu passo a ter paciência comigo próprio. Eu passo a me perdoar. E automaticamente eu tenho paciência e compreendo as necessidades do outro e as dificuldades alheias. Uma vez também foi perguntado ao próprio Gandhi, né, se alguma vez ele tinha se ofendido com alguém. E ele mesmo disse que ele nunca se ofendeu com ninguém. E as pessoas então questionaram: mas como assim que você nunca se ofendeu com ninguém? E ele comentou: na verdade, eu nunca me senti ofendido. Eu nunca me senti ofendido. Por que ele nunca se sentiu ofendido? Porque ele se amava. Porque ele amava a Deus. E ele amando a Deus e ele se amando, ele amava o próximo como o próximo realmente é. Porque amor é isso. Amor não se explica segundo Chico. Simplesmente nós amamos. Nós não amamos porque é belo. Nós não somos afáveis ou doces com aquela pessoa porque ela é bela. Como disse o Chico, a beleza uma hora acaba. Eu não posso amar ao outro ou ser afável com o outro porque aquele indivíduo pode me ofertar uma acomodação financeira. Porque uma hora a acomodação financeira ela pode acabar. E se não tiver amor verdadeiro, relação verdadeira entre marido, esposa e filhos, todos se desesperam. Há 6, 7 anos atrás, um empresário carioca perdeu tudo, sua empresa e todo o dinheiro, e escondeu da família. E por não saber lidar com aquilo, o que ele fez? Por achar que as filhas e a mulher não iriam suportar uma nova realidade, por orgulho, achando que elas iam ter orgulho, o que ele fez? Ele matou as 2 filhas, a esposa, e depois se matou. Por quê? Porque o amor dele estava preso aos tesouros materiais. Ele poderia ter o tesouro material, mas o amor dele tinha que estar pautado nele, na família, nas filhas, a esposa, verdadeiramente. E se a esposa o ama, se as filhas o amam, iriam aceitar qualquer condição, porque aonde tem amor, verdadeiramente, tem cumplicidade. Tem cumplicidade, tem comprometimento, tem afabilidade, tem doçura, e a família então se reúne para enfrentar aquela situação. Quando não tem amor, tem desespero, tem briga, tem infortúnio, tem depressão, tem trevas, tem ignorância, e é um culpando o outro. Então nós temos que amar simplesmente por amar, porque uma hora as pessoas que estão ao nosso lado, elas já não podem ter a mesma vitalidade e nos favorecer com aquilo que no qual nos favorecia antes.
E se não tiver esse amor verdadeiro, e não por um verniz, mas um amor verdadeiro, nós abandonamos aquele ser. E é o que ocorre muitas vezes com os nossos idosos, os nossos irmãos idosos. Então nós precisamos ter amor, porque um dia nós também vamos envelhecer. Um dia nós vamos precisar das pessoas. Felizes daqueles que no qual souberam cultivar verdadeiras relações, para que os filhos possam amparar os pais, como os pais ampararam os filhos. Mas que os pais saibam amparar realmente os filhos, não é em questão material, mas é em afabilidade e doçura. É isso que Jesus nos ensinou, e isso é verdadeiro. Isso não é transitório, isso é atemporal, isso nós levamos, isso é imorredor. O que é transitório e é passageiro são questões materiais, são ilusões materiais, são apegos. E eu não estou falando só apego às questões dos bens materiais, mas eu falo do apego da aparência, do culto da imagem, do culto, né, da minha profissão, da minha própria imagem. Porque uma hora a gente pode ficar doente, uma hora a gente pode perder tudo. E se nós não tivermos amor por nós e amor com aqueles que nos cercam, é muito provável que nós seremos abandonados. Mas porque nós nos auto-abandonamos. Então Jesus nos ensinava que através do amor nós temos um grande porto seguro em nossos corações. Nós temos uma grande diretriz em nossas vidas, porque quem se ama nunca está sozinho. Segundo se fala, a gratidão é a memória do coração, e nós só somos gratos quando nós aprendemos a compreender a grandeza do amor de Deus por nós, a grandeza do amor das pessoas, do seu sacrifício, da sua renúncia. E aí então nós temos a memória, a gratidão é a memória do coração. Então só quem ama é grato, só quem ama cultiva a paz, só quem ama confia na vida futura e entende que Deus nunca vai desamparar. Deus sabe das dificuldades no qual nós estamos passando, mas são essas dificuldades que vão desenvolver em nós sentimentos que são extremamente importantes para a nossa existência, como fé, como resignação, como amor, como paciência e compreensão. Alguém quer colocar alguma coisa ou perguntar? Só vou encerrar. Jesus, no final da trajetória dele, as 12 últimas horas, eu sempre, às vezes, comento a respeito disso. Se ele não tivesse amor a Deus e amor a ele não teria suportado aquilo no qual ele tinha que suportar. Porque no final da trajetória dele, ele foi negado, ele foi traído, ele foi excluído. E mais do que isso, aquele que criou, o arquiteto do nosso planeta, o arquiteto, o construtor do nosso planeta foi ele. Ele se permitiu ser julgado por um tribunal de homens imperfeitos e por leis também imperfeitas. Ele se permitiu ser julgado e automaticamente ele aceitou o julgamento e a decisão de nós, de cada um de nós, que estávamos ali também naquela existência. Muito provável que estávamos ali naquela existência pedindo pelo Barrabás,
pedindo pelo prisioneiro Barrabás. E aonde Pilatos lava as mãos, né? Barrabás simboliza toda a vida material, e Jesus simboliza a vida espiritual. E Pilatos simboliza aqueles indivíduos que vivem em cima do muro, que são omissos, e quando a vida pede posicionamento a eles, eles lavam as próprias mãos. Então, se Jesus não tivesse amor a Deus e amor a si próprio com fé, ele talvez não teria suportado, porque ele passou por todas essas circunstâncias. E aí, colocado nas suas devidas proporções, cada um de nós que aqui estamos, se nós não tivermos amor a Deus, amor próprio, fé em nós, fé em Deus e naqueles que nos cercam, nós não vamos suportar as nossas provas e expiações, e vamos adoecer psiquicamente e fisicamente, porque o amor nos preserva de todos esses infortúnios da vida material. O amor é o único sentimento que nos dá esse respaldo e o equilíbrio, na figura da afabilidade e da doçura. O que Jesus nos ensinava no desenvolvimento desse amor, ele nos ensinava a suportarmos as intempéries da vida, porque quem se ama verdadeiramente, ele suporta as intempéries da vida. Então nós precisamos desenvolver em cada um de nós o amor, porque é só através desse sentimento que nós vamos ter o equilíbrio e o respaldo que todos nós estamos buscando. Fora disso, são ilusões. Nós achamos que estamos resolvendo situações, nós não estamos. Nós estamos agravando, nós estamos nos comprometendo perante as leis de Deus em nós, pela nossa ganância, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela dificuldade de adentrar em nós e buscar o caminho que deve ser realmente percorrido. E aí compete a cada um de nós. Eu sempre digo que não tem passe, não tem cirurgia espiritual, não tem processo desobsessivo que faça aquilo que nós temos que fazer. Isso compete a cada um de nós. Por isso que Jesus falava: vai em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E a fé só cura quando nós temos amor. Amor pelas nossas existências, porque a vida, ela é um dom sagrado de Deus, e nós temos que saber usufruir desse dom sagrado de Deus. Por isso que nós precisamos nos amar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.